Olá, alunos e alunas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e na nossa aula hoje vamos falar sobre a hidrografia brasileira. Lembrando, gente, essa aula é uma continuidade da aula que iniciamos na semana passada. Na semana passada falamos sobre o conceito de hidrografia, vimos aí os regimes de alimentação dos rios brasileiros e as formas de uso para esses rios. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no assunto e vamos falar sobre bacias hidrográficas. Vamos lá? Bom, primeiro vamos para o conceito de bacia hidrográfica. A gente vai chamar de bacias toda uma área que vai ser composta por um rio principal e seus afluentes. Ou seja, bacia hidrográfica é um conjunto de rios composto por um rio principal maior, mais volumoso, e os seus afluentes, rios próximos, que irão desaguar neste rio principal. Bom, essas bacias hidrográficas vão ter características próximas entre si, né? Os rios ali que irão compor essa bacia hidrográfica terão características semelhantes. A gente vai ver que existe uma grande variedade de bacias hidrográficas no Brasil, né? Algumas dessas bacias terão rios que irão nascer, às vezes, em países vizinhos, né? Então, temos bacias hidrográficas com rios que nascem no Brasil, bacias hidrográficas com rios que vão nascer em outros países, que vão continuar no território brasileiro, que vai receber afluentes dentro do território brasileiro. Então, teremos uma diversidade muito grande de rios que irão compor as bacias hidrográficas brasileiras. Neste mapa, a gente pode observar algumas. A gente tem aqui uma regionalização das bacias hidrográficas brasileiras. A gente pode observar que o mapa todo ele está cortado com linhas azuis, parecendo um monte de veias, não é? E cada uma dessas linhas é um rio. A gente pode observar que sempre tem um rio maior, contínuo, e outros rios menores que irão se conectar a esse rio maior, tá? Esse conjunto de rios aí, que a gente pode observar no mapa, é o que a gente chama de bacia hidrográfica. Podemos ver aqui que há uma regionalização de diversas bacias. Olha aqui, ó, pelas cores, gente. Em amarelo, a gente pode observar aí a bacia amazônica. A gente pode ver que tem várias outras ali também, como a bacia do Paraná, a bacia do Araguaia e Tocantins, a bacia do São Francisco, a bacia do Norte e Nordeste, a bacia do Leste, a bacia do Sudeste e do Sul. Então, podemos observar aqui várias bacias hidrográficas brasileiras. Nessas bacias, a gente pode observar também o regime de alimentação dos rios. Olha aí na legenda, gente. Temos aí predominantemente rios perenes. A maioria dos rios que a gente vê possui essa linha contínua, que significa rio perene. Já lá no Nordeste, em alguns pontos ali, a gente pode observar rios intermitentes, que são essas linhas pontilhadas, tá? Então a gente pode ver o regime de alimentação desses rios, né? A gente pode perceber que a maioria deles se localiza dentro do território brasileiro, onde a gente tem predominantemente um regime pluvial, né? Rios que recebem a água da chuva, né? E a gente vai perceber, né, que normalmente esses rios vão nascer ali no interior do continente e vão seguir o curso do rio até sair lá no Oceano Atlântico, né? Bom, vamos falar sobre cada uma dessas bacias aí. Primeiro a gente vai falar sobre a bacia amazônica, que é a mais importante e também a maior do território brasileiro. A gente pode observar com o mapa aí que vários rios que compõem a bacia amazônica vão nascer em países vizinhos nossos, como por exemplo aí alguns rios que nascem no Peru, outros no Equador, outros na Colômbia,
outros na Venezuela, alguns na Guiana, outros na Bolívia. Então podemos perceber que vários rios vão nascer nos nossos países vizinhos. Mas também tem rios que compõem a bacia amazônica que nascem dentro do território brasileiro, como por exemplo o rio Xingu, o rio Tapajós, que são rios que vão nascer aqui no território brasileiro. Bom, todos esses rios, né, vão afluir em direção ao rio principal, que é o rio Amazonas. E aí, esse conjunto de rios ali vai compor uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, o que vai fazer dessa bacia hidrográfica a maior bacia do planeta, né? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Algumas características dessa bacia, né? Recentemente, foram feitas medições que utilizavam imagem de satélite para poder identificar com maior exatidão a dimensão do rio Amazonas. E aí, nessas últimas medições, ficou comprovado que o rio Amazonas é o maior do mundo, tanto em extensão, né, do seu início até o fim, quanto também em volume de água, ou também vazão de água. Então, é o maior rio do mundo em distância e em quantidade de água, em volume de água. Tá? Uma outra característica dessa bacia do Amazonas é que a gente vai ter predominantemente rios coletores, né? O rio Amazonas ele é caracterizado como um rio coletor, ou seja, né, ele vai receber, ele vai coletar água tanto da chuva, né, de uma região que chove muito, quanto dos rios vizinhos, né, dos seus afluentes, que também são rios, a maior parte deles, né, rios que terão regime de alimentação pluvial. Então, esse rio Amazonas ele vai ser um coletor deste grande volume de água, vindo dos rios e vindo da chuva. Tá? Uma outra característica, os afluentes do rio Amazonas, eles partem tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Então, alguns rios aí vão nascer lá no Planalto das Guianas, lá na Venezuela, lá no hemisfério norte. Já outros rios vão nascer ali na Bolívia, né? Vão nascer em alguns outros países vizinhos nossos mais ao sul, no próprio território brasileiro mais ao sul também. Isso vai fazer com que haja uma cheia dupla, né, dentro do rio Amazonas, ou seja, ele vai receber um grande volume de água, tanto de parte do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Isso vai fazer com que o rio Amazonas seja cheio durante o ano inteiro, que ele tenha um intenso volume de água durante o ano inteiro. Bom, com relação ao relevo, o rio Amazonas ele é um rio típico de planície, de uma área plana e baixa, né? Ele vai sofrer pouco desnível, né? A variação do relevo vai ser suave e progressivo, sempre abaixando, indo em direção ao litoral. Isso vai fazer com que haja poucas quedas d'água e vai fazer também com que a velocidade do rio seja mais lenta, né? Isso vai ser favorável para o transporte marinho, o que vai facilitar a navegação. Um outro detalhe desse tipo de rio, né, de rios de planície, é que eles são rios lentos e eles vão formar essas ondulações que vocês estão vendo aí, né, parecendo uma cobra. Esse tipo de ondulação a gente vai chamar de meandros, rios com meandros, tá? Normalmente característicos de rios mais lentos. Um rio mais veloz, mais rápido, um rio que vai ser um rio de planalto, que vai ter quedas, né? Normalmente ele não vai ter esses meandros. Ele vai ser um rio mais reto. Esse tipo, né, de rio nosso aqui, do rio Amazonas, esse rio de planície, com várias áreas ali
planas que vão favorecer o transporte marítimo, né, o transporte marinho, vai ser, vai oferecer a possibilidade, né, de receber navios transatlânticos, de receber navios de grande porte, grandes mesmo, né, desde a sua foz, e esse navio poderá entrar carregando mercadorias até Manaus, até próximo ali ao Rio Negro, né, um dos afluentes do Rio Amazonas. Então, isso significa que há uma possibilidade de circulação intensa de mercadorias através do transporte via embarcações, que poderão chegar desde a Foz até Manaus, né? Isso pode ser muito bem aproveitado, né, como uma rede de transportes para o Brasil. Uma outra característica também da bacia do Amazonas é o potencial hidráulico, ou seja, né, a capacidade que essa bacia tem para a instalação de hidrelétricas. Esse potencial ele é maior do que a bacia do Paraná, que hoje é a bacia que mais é utilizada para hidrelétricas no Brasil. Então seria possível produzir muito mais energia elétrica utilizando a bacia do Rio Amazonas. Só que existem, né, movimentos de preservação ambiental que lutam para que não sejam instaladas hidrelétricas nessa região. Por quê? A hidrelétrica ela vai provocar vários problemas ambientais, como, por exemplo, a inundação de áreas de mata, vai destruir aquelas florestas, né, aquela área onde vai ser inundado, vai destruir o habitat de vários animais que são endêmicos da floresta amazônica, vai destruir, vai inundar a casa de várias pessoas que moram à margem do rio e sobrevivem da pesca ou das atividades ali na margem do rio. Então, pode causar, né, um sério problema, tanto social quanto ambiental, afetando aí a fauna e a flora da região amazônica. Mesmo assim, né, gente, ainda tem várias usinas hidrelétricas nos rios da bacia do Amazonas. Aqui, né, temos a imagem da usina de Balbina, no rio Uatamã, no Amazonas. A gente já pode observar aí, né, que aonde é feita a barragem, ao fundo, uma grande área é inundada. Uma outra importante bacia hidrográfica do Brasil é a bacia do Tocantins e Araguaia. É uma bacia que vai ser composta por dois grandes rios brasileiros. Até bem pouco tempo atrás, gente, se pensava que a bacia do Tocantins e do Araguaia fossem afluentes do rio Amazonas, fossem pertencentes à bacia amazônica. Mas, recentemente, né, com novos estudos, percebendo aí o fluxo desses rios, se chegou à conclusão de que é uma bacia independente, ela não é conectada à bacia amazônica, é uma bacia separada, né? É uma bacia diferente. E aí, nessa bacia hidrográfica, né, composta aí por dois rios que são os mais volumosos, o rio Tocantins e o rio Araguaia, nós teremos aí um grande potencial também hídrico. Vários desses rios são utilizados também para pesca, né, digamos assim, para o turismo, né? Fugiu a palavra aqui. Foram utilizados também para o turismo, para a pesca, para a navegação, né? Então, existem várias utilidades a serem desempenhadas nessa bacia hidrográfica. Aqui nessa imagem, né, nós temos uma foto do rio Araguaia, que ele vai fazer parte ali, né, do nosso lado leste ali do nosso estado, né, na divisa ali com o estado de Goiás, na divisa com o estado de Tocantins. Aqui a gente pode ver o curso, né? Nesse mapa aqui a gente pode perceber aí o curso tanto do rio
Araguaia quanto do rio Tocantins. A gente pode perceber que os dois rios nascem no território brasileiro. Então é uma bacia hidrográfica totalmente brasileira, né? Não vamos ter aqui rios nascendo em outros países. Todos os rios que compõem a bacia do Tocantins e do Araguaia são rios brasileiros. Como a gente falou, né, há enormes possibilidades de uso para a bacia do rio Tocantins e Araguaia, e uma delas também é o uso para a produção de energia elétrica, né? Aqui nessa imagem nós temos a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é uma das maiores aí da região amazônica, né, indo em direção ao norte. E mais uma vez a gente pode observar a área inundada pela barragem, né? Ela vai ter um impacto para a região ali próxima. Outra importante bacia brasileira, gente, é a bacia do Rio São Francisco, tá? A gente pode observar aí, né, como é o Rio São Francisco nessa imagem. Ela está dentro do grupo das 5 grandes bacias, né, do Brasil, das maiores do Brasil, junto aí com a bacia do Tocantins, a do Paraíba. É uma das bacias que é considerada totalmente brasileira, ou seja, os rios nascem no território brasileiro. Não tem nenhum rio que nasce em um país vizinho, tá? O Rio São Francisco ele vai nascer lá no estado de Minas Gerais e vai em direção ao norte, né, e vai percorrer áreas com clima semiárido no interior do Nordeste. Ele é um rio perene, ou seja, ele vai ter o seu volume de água intacto durante o ano inteiro, mas durante os períodos de menor intensidade de chuva, de seca, ele vai ter o seu volume de água reduzido. Ele não vai chegar a secar, mas ele vai ter um volume diminuído. Aqui a gente pode observar qual a trajetória, né, do Rio São Francisco, nascendo lá em Minas Gerais, né, indo em direção à Bahia, passando ali para Pernambuco, para Alagoas, para Sergipe, né, passando próximo ali do Piauí. Então ele vai em direção ao Nordeste brasileiro. Podemos observar aqui com essa imagem, né, que há também várias áreas de barragens, áreas que utilizam o Rio São Francisco para produção hidrelétrica. E recentemente, né, gente, parte das águas do Rio São Francisco têm sido desviadas para o sertão nordestino para levar água em regiões onde há o predomínio de rios perenes, onde há o predomínio de rios intermitentes, né? Porque esses rios intermitentes vão secar durante uma parte do ano. E como o Rio São Francisco é um rio perene, é um rio que tem um volume de água mantido durante o ano inteiro, vão utilizar parte desse volume de água para abastecer as regiões que vão sofrer com a falta de água. Bom, o Rio São Francisco vai ser um rio com um grande trecho navegável, né? A gente vai ter cerca de 1.370 quilômetros de extensão que pode ser utilizada para navegação. Você pode sair de Minas Gerais até Juazeiro através do rio, né, em uma embarcação. Só que, como a gente já falou na aula anterior, né, esse potencial de rede de transporte fluvial, né, ele é mal utilizado no Brasil. E dentro dessa rota aí, né, que poderia muito bem ser feita por transporte fluvial, os governos construíram rodovias às margens do rio, né? Então você vai de carro e não passa pelo rio, que seria uma forma muito mais barata, muito mais eficiente do que o transporte rodoviário. Então a gente vai ter rodovias ligando várias cidades importantes que passam próximo ao rio, como a cidade de Januária,
de Bom Jesus, de Remanso, de Juazeiro, várias cidades que poderiam ser conectadas por um transporte fluvial, né? O rio São Francisco ele é considerado um rio de planalto, né? E por isso ele tem um grande potencial para ser utilizado como fonte de energia, né, em hidrelétricas. Porque os rios de planalto normalmente têm uma velocidade maior, né? A água corre com uma velocidade maior e isso favorece a produção elétrica dentro das usinas. E aí temos aí vários exemplos de usinas hidrelétricas que foram construídas ao longo do Rio São Francisco, como a usina Três Marias, a usina Sobradinho e a usina Mochotó. A Sobradinho, inclusive, é bem famosa, gente. Aqui temos um exemplo dela, ó, a usina Sobradinho. Inclusive, ela vai estar presente em uma música que fez muito sucesso aí na década de 80, década de 90, que é de um grupo que se chama Trio Nordestino, que a música leva o nome de Sobradinho, e durante a música, né, um trecho dela diz: "O sertão vai virar mar", né, considerando que a barragem vai fazer com que a água represe e vai formar um volume de água tão grande que o sertão vai parecer um mar, né? Então a música retrata um pouquinho disso, né, dessa inundação que é provocada pela barragem de Sobradinho. Bom, a outra bacia hidrográfica importante no Brasil é a Bacia da Platina. Tá? Ela é composta aí por 3 grandes rios que vão abastecer não somente o Brasil, mas alguns países vizinhos também, que é o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Já deu para perceber um pouquinho quais são os países que vão compartilhar dessa bacia da Platina, né? Esses 3 rios, né, vão se unir no estuário da Prata, tá? No Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina. Tá? No território brasileiro, eles vão formar bacias fluviais separadas. A gente vai destacar aí o Rio Paraná e seus afluentes, né, que vai ser o Rio Tietê, o Paranapanema, o Rio do Peixe, o Rio Iguaçu, entre outros ali. E a gente vai ter ali 2 rios que vão se formar e juntar, o Paranaíba, perdão, gente, e o Rio Grande, né? Esses rios são quase todos rios de planalto e rios encachoeirados, né, com várias quedas, o que vai dificultar bastante para o uso para a navegação, mas vai facilitar para o uso de hidroelétricas, tá? Com exceção do rio Paraguai, que é enriquecido por um elevado potencial hidráulico, que no ano passado, né, no ano passado não, gente, no passado foi considerado o maior do país, o maior do Brasil, o maior potencial hidráulico do país. Já que na época não se pensava ainda a capacidade da bacia do Amazonas de produção de energia elétrica, né? Se pensava que o Rio Paraguai seria o maior do Brasil em potencial hidroelétrico. Aqui a gente pode observar as áreas, né, que serão cobertas aí pela Bacia da Platina. A gente pode observar que teremos rios que vão nascer no Brasil, como o Rio Paranaíba, né, o Rio Pantanal, o Rio Tietê, o Rio Iguaçu, o Rio Canoas, né? São rios que vão nascer no Brasil e vão em direção aí ao sul, né, do continente sul-americano, da América do Sul. E aí teremos outros rios que vão nascer nos nossos países vizinhos, né? Rios que vão nascer na Bolívia, rios que vão nascer no Uruguai, outros que vão nascer na Argentina. Então teremos uma união, né? Essa bacia da Platina, ela vai abarcar tanto o Brasil
quanto Bolívia, quanto Argentina, quanto Uruguai, né? Então, vários países que serão contemplados pela Bacia da Platina. Com relação ao potencial hidráulico, né, o potencial de produção de energia elétrica é o que é mais aproveitado no Brasil. Essa bacia é a que é mais utilizada para construir usinas hidrelétricas. Nessa bacia foram construídas, aí, por exemplo, a usina de Furnas, em Minas Gerais, a usina de Marimbondo, a de Água Vermelha, lá no Rio Grande, a de São Simão, a de Itumbiara, no Rio Paranaíba, a de Promissão, a de Barra Bonita, a de Ibitinga, no Rio Tietê, a Chavantes, a Capivari, né? Então, são várias usinas hidrelétricas que foram construídas aí, né? Inclusive a usina binacional de Itaipu, que é a usina com maior potencial de produção hidrelétrica no Brasil, e ela vai fornecer energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai também, né? Uma usina binacional significa que ela foi construída em parceria com os dois países, Brasil e Paraguai. Aqui a gente pode observar, né, o tamanho da usina de Itaipu, que fica lá no município de Foz do Iguaçu, né? Olha aí o tamanho da área que foi inundada para a produção, né, a construção da usina e para o fornecimento de energia elétrica. Bom, além dessas, que são as maiores, né, nós temos também outras regiões e outras bacias hidrográficas no Brasil de proporções um pouco menores, como a região hidrográfica do Parnaíba, né, mais ao norte, formada aí pelo rio Parnaíba, alguns de seus afluentes, né, como o Vergueia, o Itaueirá, o Canindé e o Poti, né? Perdão aí pelas pronúncias, né, gente, que são algumas de palavras indígenas que realmente é difícil de pronunciar. Outra bacia hidrográfica, né, é a bacia do Nordeste Oriental, né, uma região que é formada por várias pequenas bacias de rios que vão se localizar ali próximo à foz do Rio São Francisco, entre Alagoas, Sergipe, né, e também ali próximo ao delta do Rio Parnaíba, tá? Bem próximo da bacia anterior que a gente falou. Então, são bacias ali mais ao nordeste, né? Essas bacias vão ser formadas por vários rios, como o rio Jaguarabe, o rio Capibaribe, o rio Apodi, o rio Acaraú, o rio Mundaú, né? São vários rios aí que vão compor essa bacia hidrográfica. Lembrando, gente, não precisa lembrar o nome de todos esses rios. Basta que vocês lembrem aí as grandes bacias hidrográficas que a gente falou anteriormente. Outras regiões, né, também, além dessas aqui, são as regiões da bacia do Nordeste Ocidental, né, que vai englobar o Maranhão e algumas áreas ali do leste do Pará. A bacia hidrográfica do Atlântico Leste, que vai ser formada aí pelo rio Contas, o Itapicuru, o Jequitinhonha, o Mucuruí, o Pardo, o Paraguaçu, né, mais ao leste, próximo ali ao Atlântico. Temos também a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, que vai ser formada aí pelo Rio Doce, o Paraíba do Sul, o Ribeira do Igapé, o São Mateus, né? E a região hidrográfica do Atlântico Sul, que é constituída aí pela bacia dos rios Camaraquá, Capivari, Itajaí, Jacuí, né? Ali nas regiões próximas do Guaíba, em Porto Alegre. Então temos toda essa rede hidrográfica, né, que é muito complexa, que vai ter uma grande variedade de rios com características muito diferentes, né? Alguns rios de planalto, alguns rios de planície, alguns rios mais velozes, outros mais lentos,
né? Alguns com potencial para transporte fluvial, outros com potencial maior para produção energética. Bom, para finalizar, né, gente, além das bacias hidrográficas, o Brasil também ele é riquíssimo em água subterrânea. Ele vai ter uma grande quantidade de água no subsolo. A gente vai considerar água subterrânea toda aquela água que fica no subsolo, né, no interior do da nossa crosta aqui, do nosso solo. Ele, ele vai ser uma área que vai receber a água da chuva, né? Essa água vai entrar pelos poros, né? Vai entrar pelo solo e vai ficar represada ali, né, no subsolo brasileiro. Essas falhas ali, né, esses poros nas rochas, serão compostos aí predominantemente por rochas metamórficas ou cristalinas, né, que vai represar essa água ali no subsolo. Representam uma fase do ciclo hidrológico, né, quando após a precipitação, após a chuva, parte da água atinge o solo e infiltra no interior do subsolo. E vai permanecer ali por muito tempo. Normalmente, várias décadas ou até milênios, né, ficando ali no subsolo. Bom, a quantidade de água subterrânea no Brasil é 100 vezes maior do que a quantidade de água superficial, ou seja, a água que está no interior do nosso solo é muito maior do que a água que está nos rios, que a gente consegue ver, que está próximo a nós, né? Se estima que há cerca de 10,3 milhões de quilômetros cúbicos de água, né? Ao passo que o total de água corrente, de água que está ali na superfície, seja de aproximadamente 92 mil quilômetros, né? Menos de 1 milhão, de quilômetros cúbicos, né? Temos uma estimativa que boa parte dessa água subterrânea ainda não foi mapeada e nem quantificada, né? Significa que ela pode ser ou maior do que isso, né? Ou um pouco menor também. Em termos de área, essa água subterrânea, ela vai ser medida em metros cúbicos, né? Ou seja, você vai ter largura, profundidade e altura para calcular, tá? O que é muito maior do que metros quadrados, por exemplo. E aí essas áreas, né, onde terão a água subterrânea, a gente vai chamar de aquíferos, tá? Bom, desses aquíferos, né, o Brasil vai ter 2 importantíssimos aquíferos. A gente tem aí estimativas, né, que já foi descoberto, mapeado no Brasil, cerca de 200 mil quilômetros cúbicos de água. Isso, gente, é mais do que toda a água corrente na superfície terrestre. Se você somar todos os rios do mundo, não vai dar a quantidade de água que existe nos aquíferos brasileiros, abaixo do solo do Brasil. Então, é um volume muito grande, é algo que poderia solucionar diversos problemas de falta de abastecimento de água para o mundo inteiro. Esses dados ainda são provisórios, gente, ainda não tem como dimensionar com exatidão todo esse volume de água, tá? Normalmente, esses aquíferos no Brasil são localizados abaixo, né, ali da região amazônica e também da região centro-sul do país, onde a gente vai ter a maior quantidade de água subterrânea. E a gente vai ter pouca água subterrânea na região nordeste do país. Isso porque, gente, a região nordeste, ali no sertão, é uma área que chove pouco. E para formar esses aquíferos, é necessário que ocorra a chuva e que essa chuva entre no solo e fique armazenada lá no subsolo. Bom,
Desses, né, a gente vai ter aí o maior registrado até o momento, né, que é conhecido, é o aquífero Guarani, né, ele vai estar ali do Mato Grosso, de Goiás, e vai se prolongar em direção ao sul, vai também abarcar aí o estado não, vai abarcar também países como Argentina, como Paraguai, como Uruguai, né? Então vai ser um aquífero que vai estar abaixo aí de todos esses países. Essa área, né, essa reserva de água subterrânea, vai ter cerca de 1,2 milhões de quilômetros quadrados de extensão, né? Apesar de que a gente ainda não sabe com exatidão o volume de água que está nesse aquífero. Estima-se, né, a previsão é de que seja cerca de 40 mil quilômetros cúbicos de água que se localiza aí no território nacional e, né, desses 43 mil quilômetros cúbicos, a gente vai ter 67% dentro do território brasileiro. Então, significa que temos uma grande quantidade de água subterrânea mesmo, né, aí no aquífero Guarani. Aquífero, perdão. Então aqui a gente pode observar onde se localiza o aquífero Guarani. No estado de Mato Grosso, né, Goiás, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, vai pegar parte ali do Paraguai, vai pegar o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai pegar uma parte ali do Uruguai, da Argentina. Então toda essa área ali no interior é composto por água subterrânea. Recentemente, gente, foi descoberto um novo aquífero que, segundo os primeiros estudos, tem um potencial para ser ainda maior do que o aquífero Guarani, né? Esse aquífero recém-descoberto é o aquífero Grande Amazônia, ou o SAGA, né? Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele é chamado também de Alter do Chão, é um outro nome dado para esse aquífero, né? Ele vai acompanhar todo o curso do Rio Amazonas, né? Seguindo, né, aquela direção ali da bacia do Rio Amazonas, e o volume de água é maior do que o Guarani. Se calcula que deve ser em torno de 160 mil quilômetros cúbicos de água, né? Volume gigantesco. E ele seria capaz, né, esse aquífero da Grande Amazônia, seria capaz de abastecer toda a população mundial por cerca de 250 anos, mantendo a média de consumo nossa atual, né? Então seria possível abastecer toda a população mundial durante 250 anos com esse aquífero. Aqui a gente pode observar, né, a localização, seguindo aí todo o trajeto do Rio Amazonas, só que ele será localizado abaixo, né, do solo. Então a gente pode perceber a localização aí. Esse aquífero, né, segundo esses estudos, ele vai conter sozinho cerca de 80% do volume das águas da Amazônia. Então tudo aquilo que a gente vê superficialmente, né, nas bacias hidrográficas do Rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Solimões, né, de vários rios que são afluentes do Rio Amazonas, seria aí cerca de 20% das águas dessa região. Bom, gente, é isso, né? Falamos aí sobre as bacias hidrográficas, falamos um pouquinho aí também no final sobre aquíferos, né, sobre águas subterrâneas. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo e se surgir qualquer dúvida, eu estarei aqui, é só me chamar, pode comentar abaixo do vídeo ou pode abrir a videochamada e fazer a sua pergunta, que a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas, né, para que vocês possam entender da melhor forma possível esse conteúdo. No mais, muito obrigado por assistirem ao vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente, um abraço, fiquem bem.